Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Matheus Tótora e hoje converso com o professor de Economia e de Finanças, Vinícius Montgomery, sobre um tema muito importante: dívida pública. Então, Vinícius, seja muito bem-vindo mais uma vez ao meu canal. E eu começo te perguntando: o que é dívida pública e por que existe a dívida pública? Tudo bem com você? Ô, Matheus, tudo bem? É um prazer estar aqui de novo com você, né? Para a gente conversar aqui sobre economia, que é um assunto que eu gosto tanto, né? E vamos lá então. Então, para que as pessoas que estão nos assistindo entendam, né? Por que existe a dívida pública, né? E como é que ela foi sendo formada ao longo do tempo. Na verdade, existe um problema, né? Talvez anterior a isso, que é o que a forma como o Estado brasileiro se organizou, né? A gente chama isso aí de social-democracia, principalmente com a Constituição lá de 1988, né? Que os constituintes colocaram na Constituição uma série de obrigações do Estado brasileiro para com a sociedade. O grande problema é que, na verdade, o Estado ele não cria riqueza, né? Então ele precisa tributar a sociedade para poder ter os recursos e depois fornecer aí os serviços que foram prometidos lá na Constituição. Acontece que a conta não fecha, né, Matheus? Então, os gastos são muito grandes, o Estado cresceu demais, né? Muitos órgãos públicos, muitas pessoas, né? A contratação de funcionários, o Brasil é um dos países que mais tem aí funcionários, e isso fez então com que o governo começasse a tributar mais para tentar não fazer a conta ficar negativa, né? Porque o que acontece? A conta do governo é igual a conta de uma pessoa comum, né? O que você ganha é menos o que você gasta, né? Isso a Uhum. gente chama aí de resultado fiscal. Só que o resultado fiscal no Brasil ele é negativo já faz um bom tempo, né? Então é como se para quem está assistindo aí nos assistindo entender, né? É, é como se uma pessoa que ganhasse R$ 2.000 por mês, né, gastasse, por exemplo, 2.500. Então, aí, como não tem como ficar negativo, né, não tem como deixar de cumprir a Constituição, porque o que está escrito lá precisa ser cumprido, né, até se não cumprir, pode correr o risco do governo sofrer um impeachment, por exemplo. Então, ele é obrigado a seguir a Constituição. E aí o que acontece? Como falta dinheiro, o governo tem algumas alternativas. A primeira alternativa que é descartada, né, porque já foi feito isso nos anos 80, década de 1980, que era imprimir dinheiro, né? Já que o governo ele é o responsável aí, né, pela impressão da moeda nacional, poderia simplesmente imprimir dinheiro e gastar esse dinheiro, né, pagando aquilo que ele deve. Só que Uhum. isso causa uma inflação absurda, né? Os anos 80 é, ficaram conhecidos aí como a década perdida, porque inflação alta trava a economia. A outra opção, né, seria o governo tributar. O governo, durante muitos anos, né, foi aumentando a tributação brasileira saiu da faixa aí de 25% do PIB e chegou em 40% do PIB, né, mais recentemente. Então não dá para continuar aumentando a tributação. Isso sufoca o setor produtivo, as empresas e as pessoas. E aí então a outra opção é emitir títulos de dívida, né? Então como é que funciona o título de dívida? O governo ele cria um papel, né, que a gente chama aí de título, né? E vende esse título, né? E como é que funciona o título? O comprador do título, né, que pode ser eu, você ou qualquer brasileiro ou até algum estrangeiro que queira comprar os títulos, né? É, as pessoas investem no título público, né? Compram os títulos públicos, muitas vezes fazem isso de forma indireta, investindo em fundos de renda fixa, por exemplo, nos bancos, né? E aí então o governo capta esse dinheiro. Só que ele capta o dinheiro, paga os gastos correntes, os gastos atuais, deixa de ter esse déficit, ou seja, fecha a conta, né? Em vez de ficar a conta negativa, ele consegue zerar a conta. Porém, agora ele passa a ter uma dívida a pagar, né, para quem lhe emprestou o dinheiro, ou seja, para todos os brasileiros, por isso é chamada então dívida pública. Acontece que essa dívida pública ela tem crescido ao longo do tempo, e à medida que essa dívida pública cresce,
né, o governo começa a pagar os juros dessa dívida, né, os juros que ele deposita na conta de todos os brasileiros, por exemplo, que, né, fizeram investimentos aí nos títulos públicos. E isso vai virando uma bola de neve, né? Quer dizer, tem alguns números, né, recentes aí. A dívida pública brasileira ela ultrapassou 5 trilhões de dólares, desculpe, de reais, né? 5 trilhões de reais. O governo ele estava, eu estou com uma colinha aqui só para falar de números mais exatos, né? Por exemplo, em 2019 o déficit, né, total, né, que a gente chama de déficit nominal, ele ficou em 429 bilhões de reais, né, o que correspondeu a 5,91, né, do PIB brasileiro. Então, assim, um déficit de 400 bilhões é o que faltou de dinheiro para fechar a conta. E aí o governo vai e emite mais títulos. Esse número ele estava sendo reduzido a partir de 2019, né, justamente porque o governo criou aí o teto, né, dos gastos e começou a tentar cortar diversos tipos de gastos, cargos, né, cargos comissionados, diminuiu o número de ministérios, né, só que aí, infelizmente, né, por causa aí do coronavírus, né, que tem gerado aí empresas fechando portas, desemprego, isso faz o governo arrecadar menos e, ao mesmo tempo, o governo está gastando mais porque ele está ajudando as pessoas, ajudando as empresas, né, e também tentando aí criar, né, uma rede de saúde aí para salvar as pessoas. Ou seja, infelizmente, 2020, né, não só o déficit fiscal vai aumentar, ou seja, a conta vai ficar mais negativa do que já estava, como a dívida pública também vai crescer com certeza. Então isso é ruim, né? Mais para frente a gente pode falar aí das consequências disso para as pessoas comuns. Mas eu também gostaria de perguntar o que é a dívida externa e por que não é possível deixar de pagar essa dívida? Ok, então vamos lá. Primeira coisa, assim, as pessoas confundem, né, com muita facilidade dívida pública com dívida externa. A dívida externa, na verdade, ela é feita, né, quando o governo ou empresas brasileiras emprestam dinheiro de empresas e de governos estrangeiros, né, então a dívida ela passa a ser em dólar. Né? Nos anos 70, começo dos anos 80, o governo brasileiro tinha, né, uma dívida externa em dólar muito elevada, que o governo buscava dinheiro lá fora para fazer investimentos no Brasil, por exemplo, em infraestrutura, né? Hoje isso não acontece mais, né? Então, assim, a dívida externa do Brasil ela ainda existe, só que ela é uma dívida muito mais de empresas particulares do que do governo brasileiro. E aí, é claro que o governo brasileiro ele é avalista, né? Se a empresa não conseguir pagar, o governo que acaba sendo responsável por pagar essa dívida, mas assim, é uma dívida que não preocupa, né? Porque as empresas, até para continuar tendo crédito, né, elas costumam pagar essa dívida aí normalmente. Então, assim, não é uma preocupação essa dívida externa, já foi lá nos anos 70 e 80, não é mais. Já a dívida pública, né, que é essa dívida interna, dívida em reais, né, diferente da externa que é em dólar, ela existe, ela é alta, ela é crescente, né? Agora, o ano passado, né, 2019, como o governo começou a cortar alguns gastos, a dívida estava em torno de 78% do PIB, e agora, com o coronavírus, é possível que essa dívida salte para até 95% do PIB, ou seja, é muita coisa, né? E aí, por que, respondendo a sua pergunta, por que não, o governo não pode simplesmente deixar de pagar? Por mais de um motivo, né? O primeiro motivo é o seguinte: se os brasileiros emprestam dinheiro para o governo e o governo paga os juros da dívida, né? É como se você tivesse feito um empréstimo para alguém, né? E essa pessoa está te pagando, né? Normalmente aí o que te deve ao longo do tempo. Então, se a pessoa vier te pedir empréstimo novamente, você normalmente faz o empréstimo, né? Porque você está percebendo aí que essa pessoa que toma emprestado, ela consegue te pagar de volta pelo menos os juros da dívida. Né? Se o governo falar, não vou pagar a dívida, né? Infelizmente existem aí alguns políticos que chegam a usar, né? A usar esse argumento. É fácil resolver o problema da dívida, basta não pagar. Né? Mas se o governo não pagar a dívida, o que acontece? Da próxima vez, né, do próximo mês, quando a conta não fechar,
né? Quem emprestaria dinheiro para um governo que não devolve o que deve, né? Quer dizer, aí, nesse caso, aí, as pessoas já não investiriam mais nos títulos, né? E além do mais, do ponto de vista da pessoa, né, da pessoa comum, quando o governo paga a dívida, é quando você vai lá e tira um extrato da sua conta e você vê que o investimento que você fez, ele rendeu, né? Matheus, imagina que, de repente, você vai lá, tira um extrato da sua conta e não tem mais rendimento, né? Ou seja, o valor que estava no mês passado é o mesmo que está nesse mês. Você simplesmente tiraria o dinheiro de lá, né, dessa aplicação financeira. Ou seja, se o governo simplesmente deixar de pagar, ele vai quebrar a economia, né, porque ele não vai ter mais de onde tirar esse dinheiro para, né, cobrir aí os gastos. E por outro lado, né, ele não conseguiria mais, né, as pessoas tirariam dinheiro das aplicações financeiras. Se todos os brasileiros resolverem ao mesmo tempo tirarem o dinheiro das aplicações financeiras, as aplicações financeiras, não tem dinheiro para pagar todo mundo, né? Então, porque esse dinheiro ele é muito virtual, né? Então, assim, não tem dinheiro físico suficiente para pagar todo mundo. Então, quebraria os bancos e aí a gente teria um problema econômico muitíssimo grave se isso acontecesse. Então, infelizmente, né, não tem outra solução a não ser o governo reduzir gastos, né, fazer a economia crescer num ritmo mais natural, mais rápido, e aí sim ele começa a arrecadar naturalmente o dinheiro que ele precisa para, né, fazer frente aí aos gastos que ele tem normalmente. Legal. Vinícius, nós falamos até então de governo, de empresas, mas é importante essa minha pergunta, que quais são as consequências da dívida pública para as pessoas comuns? Então, isso é uma pergunta bastante interessante, porque o que acontece? Quando a dívida pública ela começa a crescer demais, né, certamente quem está nos assistindo já ouviu falar do risco país ou do risco Brasil, né? Existem as agências de ratings, né, que são as agências internacionais, por exemplo, a Standard Poor's, a Fitch, a Moody's, né, são agências que classificam o nível de risco e a capacidade de pagamento, né, não só do país como um todo, como também das grandes empresas, mais ou menos como é o SPC, o Serasa, né, que classificam pessoa física às vezes, né. No caso então dessas agências de rating internacionais, elas dão uma nota de risco, né, para cada país. Assim, basicamente essa nota ela varia de A, né, até E. Então, por exemplo, os países, né, que são mais confiáveis, aqueles países que o governo jamais deixou de pagar, né, Estados Unidos, Alemanha, Japão, eles têm a nota de risco deles classificadas como nota A. Ou seja, o investidor internacional investiria nesses países sem medo, né, nenhum. Infelizmente, o Brasil ele foi rebaixado recentemente, né, nessa nota da dívida. Se não me engano, o Brasil hoje está com a classificação B-. Classificação B- significa que existe, né, um risco relativo aí, né, de o governo brasileiro não conseguir honrar com o que deve. E aí que vem o grande problema, Matheus, porque à medida que o risco país ele aumenta, né, o investidor ele fica com medo de colocar dinheiro no país. Né? Eu não estou falando do investidor de bolsa de valores, esse também, né, investidor de bolsa de valores, que a gente chama de investimento de portfólio, né, esse também fica com medo, mas o que mais preocupa é o que a gente chama de investimento produtivo. E aquele investimento estrangeiro que vem para construir uma fábrica, que vem para construir uma loja, né, que vem para comercializar algum produto aqui no Brasil. E esse investimento ele é importante porque ele gera empregos no Brasil. Né? Então ele gera empregos, ele gera renda e ele gera então um ciclo virtuoso que é aquele que faz todo o país prosperar. Quando o risco país está muito alto, esse investimento não vem. Né? Então, assim, se esse investimento não vem, a gente vai ter muito mais dificuldade de gerar emprego, né? Os preços tendem a ficar mais altos, ou seja, a população comum, eu, você, qualquer pessoa, vai sofrer, né, com isso, porque preços mais altos, quase sempre dólar mais alto, né? E isso aí que acaba gerando inflação, gera desemprego, e aí a prosperidade que a gente tanto, né, deseja, as pessoas comuns tanto desejam, né, uma vida confortável, uma qualidade de vida melhor,
vai demorando mais para chegar, e em alguns casos nem chega, né? Tem países que infelizmente estão numa situação ainda pior do que a do Brasil, né? Então é triste, né? Porque é um país muito rico como o nosso. Eu costumo falar assim, né? O Brasil é um país muito rico, mas infelizmente os brasileiros não são ricos, né? Então precisaria ter aí uma melhora nessa gestão pública, né? Do dinheiro público, corte de gasto, corte de desperdícios, uma, decisões mais racionais no uso do dinheiro, né? Público, para que a qualidade de vida se espalhasse pelo país e a gente passasse a viver num país, né, onde os projetos, os sonhos fossem mais fáceis de serem realizados. Ok? Legal. E nós estamos muito amarrados a essa questão. Mas às vezes, por falta de informação, as pessoas nem imaginam. E que isso afeta diretamente cada uma, cada pessoa comum, igual nós estamos conversando. Então, ficou muito bem explicado, muito fácil de entender, muito legal, gostei muito. Vinícius, muito obrigado mais uma vez. A entrevista foi bem legal. E esse assunto de economia também acho muito interessante e com certeza faremos mais aí em breve. Ok, Matheus, eu agradeço, né? As pessoas que estão nos assistindo, se quiserem deixar, né, perguntas, né, sobre dúvidas na área de economia, se quiser deixar sugestão de assuntos, né, a gente está sempre à disposição aí para falar sobre isso. Muito obrigado e até a próxima. Excelente. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.